Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu vim aqui para cumprir minha promessa, tá? Para gravar a resolução dos exercícios de genética que eu passei lá no PI, tá certo? Então, eu vou passar a resolução deles aqui para vocês. Vou tirar o vídeo, tá? Só para a gente prestar mais atenção aí no exercício. Pegar aqui o apontador laser, tá? E é o seguinte, pessoal, então tá aí o primeiro exercício, né? Ah, e a gente vai ter que falar um pouquinho de probabilidade antes, tá? Porque para resolver alguns exercícios, a gente precisa saber o que é probabilidade. Então vamos lembrar a história do dado, né? Toda vez que a gente fala em genética, a gente fala em probabilidade. Falar em probabilidade, geralmente a gente usa esse exemplo do dado, né? Então, por exemplo, qual a probabilidade de um lançamento do dado eu obter o número 2? Então, primeira coisa, quantos lados tem o dado? 6, né? E quantos número 2 tem esse dado? Apenas um. Então, 1 em 6. Então, a probabilidade de eu obter o número 2 é 1/6. Tudo bem? Tranquilo até aí? Bom, aí um outro exemplo. Qual a probabilidade de, em um único lançamento do dado, eu obter um número par? Então, o dado tem 6 lados. E quantos números são pares? 3, né? Então, 3/6. Então, o número 2, o número 4 e o próprio número 6 são pares. Então, são 3 possibilidades em 6. 3/6 é a mesma coisa de colocar meio, ou seja, metade do dado é de número par e a outra metade de número ímpar. Então, isso daí é um conceito que vocês provavelmente já conhecem. Aí um exercício, um exemplo, né, de um exercício de genética. Imagine que um homem do tipo sanguíneo O case-se com uma mulher do tipo sanguíneo AB. E eu pergunto qual a probabilidade de, desse cruzamento, gerar descendentes, de sangue do tipo O. Então, quando o indivíduo pertence ao grupo sanguíneo AB, ele é IA e B. Lembrando que não existe dominância entre o grupo sanguíneo A e o grupo sanguíneo B, tá? E esse cruzamento foi com uma pessoa, né, um homem aí do tipo O, que sim é dominado tanto pelo tipo sanguíneo A como pelo tipo sanguíneo B. Então, ele é duplamente recessivo, izinho, izinho. Portanto, desse cruzamento nós vamos ter descendentes IA izinho, que genotipicamente é IA izinho, mas fenotipicamente pertence ao tipo sanguíneo A. E IB izinho. Então, genotipicamente IB izinho, mas fenotipicamente do tipo sanguíneo B. Portanto, qual a probabilidade de gerar descendentes do tipo sanguíneo O? Nenhuma, né? Não existe essa probabilidade. Então, a probabilidade é zero, tá? 0% de probabilidade de produzir uma pessoa aí do tipo sanguíneo O, ok? Aí nós temos uma regra, né, que é a regra do ou, tá? Então, a regra do ou, por exemplo, esse exemplo aí para vocês. Um casal onde a mulher possui o genótipo IBzinho e o homem o genótipo IAzinho, quer saber qual a probabilidade de um filho deles não apresentar o mesmo fenótipo de seus pais. Então, não é a gente não quer o mesmo fenótipo de seus pais. Então, não queremos que ele seja do tipo sanguíneo B, não queremos que ele seja do tipo sanguíneo A, tá certo? Então, primeira coisa que nós temos que fazer é o cruzamento, tá bom? IA izinho cruzado com IB izinho, ok? Então, desse cruzamento, nós queremos que o descendente, o filho, seja do tipo sanguíneo AB
ou do tipo sanguíneo O, não é isso? Porque a B não é fenotipicamente igual a nenhum, porque ele tem tipo sanguíneo AB. Então, ele é diferente do fenótipo A e do fenótipo B. Mas tem uma condição, né? Ele também pode ser O, porque aí ele seria izinho, izinho. E aí, fenotipicamente, ele é diferente tanto do pai quanto da mãe, né? Diferente desse fenótipo. Então, nós temos aqui uma regra do ou. Então, eu preciso de um descendente que seja do tipo sanguíneo AB ou do tipo O. E aí, né, os cruzamentos. Então, nós teríamos aí IA e B, que pertence ao grupo sanguíneo AB. Nós teríamos Izinho, Izinho, que seria do tipo sanguíneo O. Ou nós teríamos IA, Izinho, que seria do tipo sanguíneo A. E nós teríamos também a possibilidade de ser IBzinho. Então, vocês percebem que esse cruzamento, ele permite filhos de todos os tipos sanguíneos. Então, aqui, fenotipicamente, é um indivíduo do tipo sanguíneo A. Aqui, fenotipicamente, um indivíduo do tipo sanguíneo B. Aqui, fenotipicamente, esse indivíduo é AB. E aqui, fenotipicamente, esse indivíduo é do tipo sanguíneo O. Então, o que que interessa para nós? Esses fenótipos aqui, ó. I A e B, né? O AB e o fenótipo O, esse aqui, para ser diferente dos pais, ok? Então, eu tenho nesse caso um quarto de probabilidade de cada um dos tipos dos fenótipos, né? Esse um quarto é a mesma coisa que 25%, concorda? A gente divide 100 por 4, dá 25. Então, 25% de CAB, 25% de CA, 25% de CB e 25% de CO. Então, o que que interessa ali para nós, né? Um quarto de CAB mais um quarto de C do tipo sanguíneo O. Lembrando que a regra do OU, a gente soma as probabilidades, a gente soma as frações, ok? Então, a regra do OU, ela significa que eu vou somar essas probabilidades. Então, um quarto mais um quarto vai resultar em, eu coloco 4 como mínimo múltiplo comum, né? É, é, e aí vou dividir. Então, 4 dividido por 4 dá 1. Coloquei 1 em cima. 4 aqui dividido por 4 dá 1. E coloquei um 1 aqui. Então, isso vai dar uma fração aí, né? Uma proporção de 2 quartos ou meio. Então, a chance de eu ter uma criança, um filho que seja AB ou O é de meio, metade, tá? Então, o que importa para nós é um ou o outro, tá? Então, se é um ou o outro, a gente soma e aí metade da probabilidade, não é? Seria a mesma coisa de eu somar aqui, ó, 25% de AB mais 25% de O, seria 50%. Então, metade, tá? Mas só para lembrar que aí a gente teria uma soma das probabilidades. E aí a regra do E, que é um pouquinho diferente. A regra do E, ela vai exigir que a gente multiplique essas frações. Então, é, aí, por exemplo, o fator RH, no caso do tipo sanguíneo que inclui o RH, né? Vamos lembrar aí, a gente viu na aula, né, que o RH positivo, ele tem o genótipo errão-errão, ou errão-errinho, porque ele domina, né, o errinho, e a gente tem, no caso do indivíduo de RH negativo, o errinho-errinho, que é o duplo recessivo. Então, nesse caso, é uma dominância completa, tá? E apenas um par de genes envolvidos. E aí, nós temos um exercício com essa característica. Então, um casal onde a mulher pertence ao grupo sanguíneo AB RH positivo, cujo pai era RH negativo, e um homem pertence ao grupo sanguíneo O, RH negativo,
quer saber qual a probabilidade de um filho deles pertencer ao grupo B do tipo RH negativo. Então, ele precisa ser do tipo B e RH positivo, tá? Então, nós temos aí, na verdade, dois problemas. Então, primeiro, vamos ver o fator ABO, né? Então, a gente quer aqui, ó, que ele seja B e RH negativo, tá certo? É isso que interessa para nós. Então, primeiro, nós vamos levar em consideração o fator ABO. Então, a mulher aqui, né? A mulher pertence ao grupo sanguíneo AB, então ela é IA e B. E o marido, né, o homem, é do tipo sanguíneo O. Então, o cruzamento do sistema BO é IA e B cruzado com Izinho e Izinho. Isso aí vai dar IAizinho e Aizinho, 50%. E Bzinho e Bzinho, 50%. Então, 50% vai ser dos filhos, podem ser do tipo sanguíneo A e 50% do tipo sanguíneo B. Agora, em relação ao... Aí a proporção, né? Então, a porcentagem que a gente tem em relação ao B. Então, nós temos 50% de chance de ser IAzinho e 50% de chance de ser IBzinho, meio e meio, tá? Agora, em relação ao RH, nós temos uma outra característica. Então, vamos lá, olha. Aí é possível ser Rzinho, 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 Rzinho. Então, 50% vai ser RH negativo e 50% vai ser errão, errinho, errão, errinho, ou seja, RH positivo. Então, o que que eu quero saber? Qual a probabilidade dessa criança ser do tipo B e RH negativo, tá? Então, a probabilidade de ser B é metade. E a probabilidade de ser RH negativo também é metade. Então, nesse caso, é meio vezes meio. E essa multiplicação meio vezes meio, ela é um quarto. Porque na multiplicação, eu multiplico numerador por numerador, 1 vezes 1 é igual a 1, e denominador por denominador. 2 vezes 2 é 4. Então, um quarto. Ok? Essa é a regra do E. Isso aí são regras básicas, né, pessoal? Que vocês já conhecem, vocês devem ter estudado lá no colégio. Mas eu quis relembrar para ficar mais fácil da gente discutir os exercícios, tá? Então, agora nós temos aí a resolução daquela lista de exercícios que eu passei para vocês, tá bom? Então, depois de ter falado dessas regras básicas, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses exercícios aqui. Então, o primeiro exercício é esse aí. Num banco de sangue foram selecionados os seguintes doadores. Do grupo AB são 5 doadores. Do grupo A são 8 doadores. Do grupo B são 3. E do grupo O são 12 doadores. O primeiro pedido de doação partiu de um hospital que tinha 2 pacientes nas seguintes condições. O paciente 1 possui ambos os tipos de aglutinina no plasma. E o paciente 2 possui apenas um tipo de antígeno, mas ele tem a aglutinina B no plasma. Então, pergunto quantos doadores estavam disponíveis para o paciente 1 e para o paciente 2, respectivamente. Então, vamos organizar, ó. Doadores do grupo sanguíneo AB, nós tínhamos 5. Do grupo A, 8. Do grupo B, 3. E do grupo O, 12. Aí o paciente 1. O paciente tinha ambas as aglutininas. E a aglutinina é a mesma coisa que falar em anticorpo. Então, a gente tem anti-A e anti-B. Se ele tem o anti-A e o anti-B, ele é do tipo O. Concordam? Porque o tipo O é que tem anticorpo tanto para o tipo sanguíneo A como o tipo sanguíneo B, ok? Se ele é do tipo O, ele recebe sangue apenas do tipo O, portanto, ele tem 12 doadores, ok? Em relação ao paciente 2,
ele tem uma aglutinina B. Então, olha lá, tá escrito lá, ó. Ele tem aglutinina B, mas ele tem um antígeno. Ele possui um tipo de antígeno, tá? Então, ele tem um anticorpo anti-B, mas ele tem uma aglutinina. Desculpa, ele tem um antígeno. Ele tem o aglutinogênio. Então, se ele tem um aglutinogênio, esse aglutinogênio é o tipo A. Concorda? Porque não existe antígeno quando o indivíduo é do tipo O. E como ele tem um só, ele não pode ser AB. Então, ele é tipo A. Se ele é do tipo A, ele recebe sangue de O e aí ele recebe também do A. Então, ele tem como doadores 8 do tipo sanguíneo A e 12 do tipo sanguíneo O. Portanto, ele tem um total de 20 doadores, correto? Então, esse aí, o primeiro exercício. Segundo exercício. A Clarice é uma criança abandonada que foi adotada por um casal. Um ano mais tarde, o Antônio e a Joana, dizendo serem seus verdadeiros pais, vêm reclamar a filha. No intuito de comprovar a veracidade dos fatos, foi exigido um exame do tipo sanguíneo dos supostos pais, bem como um exame, né, da Clarice. E os resultados foram os seguintes. O Antônio pertence ao grupo sanguíneo B, RH positivo. A Joana é do tipo sanguíneo A, RH negativo. E a Clarice é do tipo O, RH negativo. Então, a gente quer saber se seria possível esse casal ser os pais da Clarice, né? Porque se na tipagem sanguínea já excluir a paternidade, já exclui, né? Não precisa fazer aí um teste de paternidade. Já excluiria esse casal. Mas a gente quer saber se é possível excluir esse casal como pais. Então, vejam bem. A Clarice, ela é Izinho, porque ela pertence ao tipo sanguíneo O. E ela tem o duplo recessivo, porque ela é RH negativa. Então, a gente quer saber se a Clarice, ela pode ser filha desse casal, tá? O Antônio e a Joana. Então, o Antônio, ele é IB e pode ser um Izinho ou pode ser IB e B, porque ele pertence ao tipo sanguíneo B. Se ele for IB e B, ele é duplo homozigoto. Se ele for IBzinho, ele é um heterozigoto, com dominância sobre o alelo do tipo O, tá? E ele é um RH positivo. Então, ele pode ser errão, né? O duplo dominante, ou ele pode ser um errinho, o heterozigoto. Concorda? Porque é um caso de dominância completa o RH. A Joana é do tipo sanguíneo A. Então, a gente sabe que fenotipicamente ela é do tipo sanguíneo A, mas genotipicamente ela pode ser IA, o duplo homozigoto, ou ela pode ser IAizinho, o heterozigoto com dominância sobre o tipo O. Mas ela é rim. Então, a gente quer saber se é possível a Clarice ser filha desse casal quanto ao tipo sanguíneo ABO. Quanto ao tipo sanguíneo ABO, se o casal for heterozigoto, ambos, se o Antônio for heterozigoto e a Joana for heterozigoto, poderia sim ter tido a Clarice do tipo O. Em relação ao RH, se por acaso o Antônio for heterozigoto, ele pode sim ter sido o pai da Clarice, tá? Então, qual a conclusão aí, né? É possível, sim, que esse casal sejam os pais da Clarice, desde que o Antônio seja heterozigoto para o grupo ABO e para o RH, e a Joana seja heterozigota para o sistema BO. Ou seja, a tipagem sanguínea não excluiu a paternidade nesse caso. Então, a sugestão aí, né? A conclusão ideal aí seria solicitar um teste de paternidade com teste de DNA, ok? Bom, aí o exercício número 3.
Um casal em que ambos os cônjuges possuem tipo sanguíneo AB quer saber quais os possíveis tipos sanguíneos de seus filhos. E dois, qual a probabilidade de terem uma criança do sexo feminino com tipo sanguíneo AB? Então, veja bem, a esposa, nesse caso, é a IA e B, e o marido também, IA e B, tá? Então, a gente vai fazer esse cruzamento, né? A mulher, ela vai ter um gameta IA e um gameta IB. E o marido vai ter um gameta IA e um gameta IB. Então, nesse caso, 25%, né? Vamos dividir aí os 100 por 4, 25% dos filhos tem chance de ser do tipo sanguíneo A duplo heterozigoto. 25% tem chance de ser do tipo B heterozigoto, duplo homozigoto, né? E 50% é a chance dos filhos serem do tipo AB. Concorda? Então, esse casal só terá filhos do tipo A, tipo B e tipo AB. É impossível ter filhos do tipo O, por exemplo. Agora, a segunda pergunta: qual a probabilidade deles terem uma criança do sexo feminino com tipo sanguíneo AB? Então, no caso, são 50% de chance de ter um filho AB. E aí, né, a gente quer saber qual. Eu esqueci de colocar aqui a sequência da resposta, né? Mas qual a probabilidade de ter uma criança do tipo sanguíneo AB e do sexo feminino? Porque nesse caso, a gente está aplicando aí uma regra, que é a regra do E. Então, aqui é meio vezes, né? Qual que é a probabilidade de ser do sexo feminino? Meio também, né? Meio de probabilidade de ter ser do sexo masculino e meio de probabilidade de ser do sexo feminino. Então, meio vezes meio dá um quarto, né? Multiplica-se os numeradores, um vezes um é um, e dois vezes dois, os denominadores, quatro. Então, a probabilidade de ter uma criança do sexo feminino e do tipo sanguíneo AB é um quarto. Aí o problema 4, né? Qual o possível genótipo do pai de uma criança do grupo sanguíneo A RH positivo, cuja mãe é B RH negativo? O melhor jeito de se resolver um problema de genética é escrevendo ele, né? Então, a criança, ela pertence ao grupo sanguíneo A e o RH é positivo, tá certo? Mas, veja bem, a mãe dessa criança é do tipo sanguíneo B, RH negativo. Então, a gente sabe que obrigatoriamente essa criança ela tem que ter um R minúsculo, porque a mãe é duplamente recessivo. Então, um Rzinho desse veio para cá, tá? Só que a mãe pode ser heterozigota, né? Ou ela pode ter IB, IB, ou ela pode ser IB, Izinho, ok? A criança é IA e pode ser IA, 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 Izinho. A gente quer saber, então, qual é o possível genótipo do pai. Veja bem, o pai precisa obrigatoriamente ter o IA. Por que que o pai precisa obrigatoriamente ter o IA? Porque de onde veio esse IA aqui da criança? Daqui não foi. Porque aqui só poderia ter vindo o IB e o Izinho. Então, o IA da criança veio do pai, com certeza. Mas o pai, ele pode ser IA e B. Ele não pode ser do tipo sanguíneo AB? Ele pode, né? E ele pode ser também IA izinho. Tem um izinho aqui, tá? E com certeza esse pai é do RH positivo. Por que que ele é positivo? Porque esse R maiúsculo aqui, ó, só pode ter vindo do pai. Porque da mãe veio o minúsculo. Mas o pai pode ter um errinho aqui também. Concorda? Aí, ó. Então, esse é o possível genótipo aí, são os possíveis genótipos aí do pai.
ele pode ser IA Izinho, ele pode ser IA IB, né? Ser do tipo sanguíneo AB, e ele pode ser errão, errão ou errão, errinho. O exercício 5. Para que ocorra a possibilidade da doença hemolítica do recém-nascido, né, também conhecida como eritroblastose fetal, é preciso que o pai, a mãe e o filho tenham, respectivamente, quais tipos sanguíneos? Gente, não existe outra combinação possível para a doença hemolítica do recém-nascido. Obrigatoriamente, na doença hemolítica do recém-nascido, a mãe tem que ser RH negativo. A criança tem que ser RH positivo. Por quê? Porque a doença hemolítica do recém-nascido, o sangue da mãe reconhece o sangue da criança como sendo estranho, tá certo? Então, ela tem que estar sensibilizada para o RH positivo. Então, obrigatoriamente a mãe tem que ser negativa e a criança tem que ser positivo. Ora, para a criança ser positiva, ou seja, ter esse R maiúsculo, o pai também tem que ser positivo, tá certo? Essa aqui é a única combinação possível, pessoal, não existe outra, tá? Aí, esse aqui é o meu favorito. Eu adoro os areodogramas. Eu não sei se vocês chegaram a ver no colégio os areodogramas, mas eles são muito elucidativos, né? Olha, então veja bem, nós temos uma determinada mulher. Essa determinada mulher é essa aqui, ó, tá? Então, esse aqui é o pai dessa mulher e essa é a mãe dessa mulher, né? O círculo representa sexo feminino, o quadradinho, sexo masculino. Esse traço reto significa casamento e esse traço vertical significa descendência, os filhos. Então, veja bem, o avô paterno dessa mulher. Quem que é o avô paterno dessa mulher? É esse aqui, ó. Esse não é o pai dessa mulher? O avô paterno dessa mulher pertence ao grupo sanguíneo, a mulher aí, tá? Pertence ao grupo sanguíneo AB. Então, ele é IA e B, né? Porque o único genótipo possível para o tipo sanguíneo AB é IA e B, tá? Todos os outros avós dessa mulher são do grupo O. Olha lá, ó, tudo O, que é o duplo recessivo, tá certo? Então, qual é a probabilidade dessa mulher ser do grupo sanguíneo AB? Tá certo? Aí eu peço para vocês colocarem todos os genótipos e fenótipos possíveis. Então, qual que é o genótipo desse avô? IA e B. Qual que é o fenótipo? Tipo sanguíneo AB. Qual que é o genótipo desses avós? Izinho, izinho. Qual que é o fenótipo? Todos são do tipo sanguíneo O, ok? Agora vamos completar o resto, tá? Bom, essa avó com seu marido só podem ter uma filha também do tipo sanguíneo O. E nesse caso aqui à direita, né, nós temos as seguintes condições: IA izinho e B izinho. Então, o pai dessa mulher em evidência, ele pode ser do tipo sanguíneo A ou do tipo sanguíneo B, tá? E Azinho e Bzinho, os genótipos, ou tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, ok? E essa aqui, né, que é a mãe dela, só pode ser Izinho, Izinho. E a gente quer saber qual que é a probabilidade dessa mulher ser do grupo sanguíneo AB. Existe probabilidade dela ser do tipo sanguíneo AB? Existe chance dela ser do tipo sanguíneo AB? Olha lá, ela com certeza tem um izinho daqui. E aí ela vai ser ou do tipo A ou do tipo B. A única chance que ela tem é de ser IA izinho ou IBzinho. Portanto, a probabilidade dela ser do tipo sanguíneo AB é zero, ok? Aí mais um, né, com heredograma. Então, uma mulher, né? Uma mulher do tipo sanguíneo A, essa aqui é a mulher que está em evidência aí no nosso caso.
Ela é do grupo sanguíneo A, tá? O pai pertencia ao tipo sanguíneo O e casou-se com um homem, né? Esse aqui é o marido dela, que é do tipo sanguíneo B. E o pai desse indivíduo aqui também era do tipo sanguíneo O, tá? O casal quer saber o seguinte: a quais tipos sanguíneos seus filhos podem pertencer e em qual proporção? E colocar os genótipos e fenótipos possíveis do heredograma. Então, essa mulher aí em questão, ela é do tipo sanguíneo A. Tipo sanguíneo A e A izinho obrigatoriamente, porque o pai dela era do tipo sanguíneo O. E esse marido dela, ele com certeza tem um izinho aqui, e aí já é, denunciei vocês, né? Que já tinha falado para vocês que ele pertence ao grupo sanguíneo B. Então, a mãe, esse IB aqui veio da mãe, com certeza. Mas a mãe podia ter um izinho aqui, tá certo? E a mulher é do tipo sanguíneo IAzinho. Esse A dela veio da mãe. Não existe outra possibilidade, tá certo? E aí, que poderia ser esses filhos aqui, né? Se eu cruzar IAzinho e Bzinho, os filhos podem pertencer aos quatro tipos sanguíneos: IA e B, tipo sanguíneo AB, IAzinho, tipo sanguíneo A, e Bzinho, tipo sanguíneo B, Izinho, tipo sanguíneo O. Então, esse casal ele pode ter filhos representantes de todos os tipos sanguíneos, tá? E aí, 25% de cada um. 25% de chance de ser AB, 25% de chance de ser A, 25% de chance de ser B e 25% de ser O. Aí, o oitavo, né? O sangue de um doador, supostamente do tipo O RH negativo, aglutinou após ter sido transfundido em um paciente também do tipo O negativo. Justifique o que pode ter acontecido nesse caso, sabendo que a tipagem foi repetida mais de uma vez. Pessoal, essa é uma condição muito, mas muito interessante, né? Que eu não sei se vocês já ouviram falar. Isso é conhecido como falso O ou o fenótipo Bombay ou Bombay, né? Que é uma cidade da Índia. É uma condição genética rara, né? Que acontece quando o indivíduo que pertence ao tipo sanguíneo A, B ou AB aparenta ter o fenótipo O. Então, ele não produz os antígenos A e os antígenos B nas suas hemácias. Porém, ele tem os anticorpos. Então, ele não manifesta o antígeno na superfície das suas hemácias, mas ele tem os anticorpos, tá? Então, esse efeito Bombay, né, ou Bombaim aí, né, que é uma cidade da Índia, ocorre devido à falta, né, uma mutação num gene que a gente chama de H. Esse gene H, ele é responsável por produzir uma enzima que transforma uma substância base no antígeno A e no antígeno B. Então, na ausência aí do H, né, esses antígenos não são produzidos. Então, a pessoa não tem o antígeno na hemácia, mas ela possui o anticorpo anti-A e anti-B, tá certo? Então, ela pode pertencer ao tipo sanguíneo A, mas como ela não tem o antígeno, ela imita, vamos dizer assim, né? Um tipo sanguíneo O. Então, é o falso O, tá? Então, aqui é a explicação do que ocorre. Existe um par de alelo aí, que é o par de alelo H. Então, o gene H, né, maiúsculo, forma o antígeno H, que vai atuar na formação do antígeno A e do antígeno B. Na ausência do H, né, do H maiúsculo, o indivíduo Hzinho, que é o duplo recessivo, que tem essa mutação, não ocorre a formação do antígeno A e nem a formação do antígeno B na superfície das hemácias, mesmo que o alelo geneticamente esteja presente.
tá? Então, por exemplo, uma pessoa com o alelo B, né, presente, mas com ausência do H, ele é um falso O. Ele não apresenta o antígeno B, mas ele tem o anticorpo anti-A, tá? Então, mesmo ele aparentemente sendo O, ele tem o anticorpo. Então, o antígeno não está presente na hemácia, mas o anticorpo, ele A é produzido normalmente e por isso aglutina, tá certo? Então, aí, ó, né? Existe uma substância precursora, esse alelo H produz uma enzima H que vai converter um antígeno H, que vai converter o alelo IA no antígeno A e o alelo B no antígeno B, né? E o alelo Izinho no antígeno H maiúsculo. Então, na ausência aí, né, na presença desse alelo em mutação, né, mutado, ele não vai apresentar nem o antígeno A e nem o antígeno B. Aí, né, o indivíduo AB e aqui o indivíduo AB. Então, esse indivíduo AB e esse indivíduo AB, eles têm lá o H normal, o H maiúsculo, que domina o Hzinho. Mas só que nesse caso é um heterozigoto para o gene H, e aí o filho proveniente desse casal pode ser Hzinho. E nesse caso, se ele for Hzinho, nem o antígeno A, nem o antígeno B é formado e esse indivíduo é um falso O. Ok? Deu para entender, pessoal? Eu não sei se vocês se recordam disso do colégio, né? Mas é uma situação que acontece em relação aí ao sistema BO. Bom, o exercício número 9, né? Uma mãe questiona na justiça a paternidade de seu filho. A situação é a seguinte: a mãe pertence ao tipo sanguíneo AB RH negativo. A criança também tem sangue AB, só que com RH positivo. E ela tem três supostos pais. O suposto pai um pertence ao tipo sanguíneo O RH positivo. O 2 pertence ao tipo sanguíneo B RH negativo. E o pai 3, suposto pai 3, né? Pertence ao tipo sanguíneo A RH positivo. E aí a pergunta: quais ou quais dos supostos pais podem ser descartados desse processo? Apenas com esses dados conhecidos, sem fazer um teste de DNA. Será que pode-se descartar algum nesses casos? Então vamos ver, né? Então, olha lá, ó. A mãe é IA e B, errinho, errinho. A criança é IA e B, errão, e a gente não sabe se errão, errão ou errão, errinho, tá? O suposto pai um é izinho, izinho e RH, errão, errinho, né? Ou errão, errão ou errão, errinho. Ele é do tipo sangue, do RH positivo, tá? O suposto pai 2 é IB e a gente não sabe se ele é IB, IB ou se ele é IBzinho. Mas ele é errinho, errinho com certeza, né? Porque ele é RH negativo. E o suposto pai 3 é IA, IA ou IAzinho, errão, errinho ou errão, errão. Não sabemos, tá? Então, vamos ver os três cruzamentos possíveis, tá? Então, o suposto pai um é excluído pelo sistema BO. Por quê? Porque, veja bem, é, a mãe é IA e B. Se o pai é Izinho, jamais a criança poderia ser IA e B, porque poderia ser IAzinho, 50%, e Bzinho, 50%. Então, o filho jamais seria B. Então, esse suposto pai um está excluído pelo sistema BO. O suposto pai 2 está excluído pelo sistema RH. Por quê? Porque ele é errinho, errinho, tá? Esse suposto pai 2. É, ele é RH negativo, tá certo? Então, vejam bem, se o... a mãe é errinho, errinho,
O suposto pai 2 também é rinho, rinho. Opa, desculpa que eu me perdi aqui, mas já me achei, tá? Então é assim, ó. A mãe é rinho, o pai também é rinho, é rinho. Esse errão aqui da criança veio de onde? Não sabemos, né? Então, impossível. Foi excluído pelo sistema RH. O suposto pai 3 pode ser o pai, mas não é certeza de que ele seja, né? Mas ele pode ser o pai. Então, esse suposto pai 3 não é excluído. Por que que ele não pode ser excluído? Porque ele tem um ele tem um IA, com certeza, que poderia cruzar com esse IB da mãe e o filho ser IA e B. E ele tem um errão aqui, que poderia ser esse errão aqui da criança. Tá ok? Então, nesse caso, esse suposto pai 3 aí tem que ser investigado. A questão 10. Eu peço para vocês preencherem a tabela com esses genótipos, né? Esse aí é fácil, a gente já até fez, né, um exercício parecido com esse lá atrás, tá? Então, o cruzamento é IAizinho com um indivíduo IBizinho. IAizinho vai dar um alelo IA e vai dar o outro alelo Izinho, né? Um gameta IA, um gameta Izinho. E o outro aqui, que pode ser o pai, um alelo IB e o outro alelo Izinho. 50% de chance dos filhos ser pertencer ao tipo sanguíneo AB, 50%, desculpa, 25% de chance do filho pertencer ao grupo sanguíneo AB, 25% de chance do filho pertencer ao grupo sanguíneo O, 25% de chance dos filhos pertencer ao grupo sanguíneo A e 25% de chance de pertencer ao grupo sanguíneo O, tá? Então, 25 de cada um. Era isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês aí na resolução. E, ó, vai ter exercício de genética na prova, tá? Então, estudem aí. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.